turma! Estamos iniciando nossa segunda aula, na semana 2 da disciplina Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a polidocência na EAD, que é um conceito que o Daniel Mil traz, inclusive na sua pesquisa inicial do doutorado, mas pensando quem são os sujeitos que estão envolvidos nessa docência da educação à distância, que foi uma conversa que a gente iniciou na semana anterior, na primeira aula, não foi? Então vamos dar continuidade e aprofundar um pouco mais. Como é que ocorre a ação colaborativa entre esses profissionais? Vamos ver? Então, qual é o objetivo da nossa aula? Reconhecer as funções docentes engajadas na produção e autoria de um curso ou disciplina. Ok? Então, vamos lá. O que é educação à distância? Eu trouxe aqui para a gente pensar junto o parecer do Conselho Nacional de Educação. É uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação em convergência digital, como e a partir de uma visão de educação para todos, com qualidade social, com garantia de padrão de qualidade e efetivas condições de infraestrutura, laboratórios, base tecnológica, pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se propicie ainda maior articulação e efetiva interação e complementariedade, participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais de educação, desenvolvendo atividades educativas em lugares e ou tempos diversos. Vejam que essa descrição da EAD, ela se assemelha muito à função docente também das escolas, não é isso? O que modifica na docência da educação à distância? Que ela é partilhada, que ela envolve outros profissionais. Por isso o conceito de polidocência. E não é algo muito fácil quando você tem muita experiência no presencial e vai para atuar na educação à distância, demanda aprender a lidar com equipe para pensar o objetivo de aprendizagem da melhor forma, negociando, dialogando com outros profissionais. Isso é uma aprendizagem constante, tá? Vamos pensar sobre isso. Aqui tem uma imagem bacana sobre a interação entre os sujeitos. Agora, vamos diferenciar um pouco o que é educação à distância e educação online. No escopo da educação à distância, nós teremos diversos modelos, tá, de educação à distância, desde a época lá do Instituto Universal Brasileiro. Quem tem um pouco mais de 15 anos de idade, exagero, tá, gente? Um pouco mais, bem mais. Vai lembrar quando a gente ia no correio, botar uma carta no correio, sou dessa época, não me julguem. Nós tínhamos lá o folhetim do Instituto Universal Brasileiro, que eram cursos por correspondência, cursos à distância, por correspondência. Ainda não tínhamos as tecnologias digitais que hoje já dispomos. Era a educação à distância, certo? Temos também educação via rádio, via TV, outras tecnologias, que nem todas foram abolidas, ainda são as possíveis em algumas regiões do nosso próprio país, tá? Mas aí, a professora Edmeia Santos, da Rural, ela era da UERJ, hoje é da Rural, ela traz para a gente a ideia, a noção de que a educação online ela é um fenômeno da cibercultura e ela diverge da educação à distância, no sentido de que não é voltado para a massificação, ela potencializa a função do professor, que não é um tutor, é um professor online. Ele pensa, ele planeja e ele desenha o curso, o desenho didático do curso. Pode fazer as interferências, as modificações, a interatividade, que aí é um conceito do professor Marco Silva, da UERJ. Está ali o tempo todo em convergência e é um pilar importante da educação online. Já a educação à distância, nós podemos ter alguns modelos de cursos que
se assemelham à educação online, mas na maior parte das vezes são cursos um pouco mais massificadores por ter diversas turmas ao mesmo tempo, uma equipe muito grande para dar conta, e aí as especificidades das turmas acabam não sendo tão bem consideradas como gostaríamos e precisávamos, tá? Então, nessa citação aqui que está na minha tese, eu falo um pouquinho da importância da educação online enquanto um potencial da mobilidade ubíqua, o conceito de Santaella, da Lúcia Santaella. Então, a educação online ela também permeia os espaços diversos, tempos e espaços, por conta da mobilidade. Então, as pessoas estão acessando seus celulares no trem, no metrô, na barca, em todos os lugares e talvez assistindo às videoaulas, talvez interagindo com os colegas por meio da mobilidade em qualquer momento, tá? Então, as diversas interfaces que estão ali no curso precisam ser pensados também para essa mobilidade. Então, se vocês tiverem oportunidade de conhecer melhor o trabalho da professora Edmeia Santos para compreender mais o que é a educação online, vale a pena ir atrás. Então, como é que o aluno da educação à distância, qual o perfil dele, como ele se adapta a essa modalidade? Ele precisa ser um sujeito que tem autonomia para a aprendizagem. Ele precisa fazer gestão do tempo. Não nasce pronto, porque a nossa escola presencial não prepara os sujeitos ainda, né, para essa autonomia acadêmica. Então, a maior parte das vezes, ele vai desenvolver isso durante o processo do curso. Ele precisa fazer a gestão da sua liberdade, portanto, a responsabilidade é o que vai subsidiar essa gestão da liberdade, precisa ter disciplina, dedicação e, sim, alguma destreza tecnológica, porque ele vai lidar com tecnologias para poder interagir com os outros sujeitos, com o professor online, não é isso? E agora, pensando a polidocência da EAD. Essa polidocência é a docência que é compartilhada por diversos profissionais que vão assumir o quê? Diversos aspectos da produção do curso, tá? Na produção, o que vem antes e depois na implementação. Então, os atores dessa polidocência vão diferir de acordo com a instituição. Tem instituição que tem mais profissionais envolvidos, tem instituições que têm um projeto mais enxuto, então tem menos profissionais envolvidos, depende da complexidade do curso, da instituição e infraestrutura. E aí, o Daniel Mil vai chamar a atenção da gente para o risco do teletrabalho, que hoje a gente, depois da pandemia, depois de todo mundo migrar para o remoto, a gente vai chamar de home office. Mas ele já apontava o risco dessa flexibilidade, ou da ideia de flexibilidade e maior liberdade do horário de trabalho, que acaba sendo uma grande armadilha, porque os profissionais ultrapassam muito a sua carga horária por estar trabalhando em casa, na maior parte das vezes. Então, atropela a vida pessoal. Essa é uma discussão muito importante que a gente precisa fazer, avaliar também os riscos e possibilidades, claro, do teletrabalho, do home office. E o Daniel Mil fala bastante sobre isso, com propriedade, é muito interessante conhecer a discussão que ele traz para a gente, tá? A polidocência na EAD, vamos pensar aqui, o planejamento e as revisões prévias, elas são feitas por esses profissionais aqui do primeiro quadro. Coordenações, quais são as coordenações? Coordenação do curso, dos mediadores ou tutores, do polo de apoio ao presencial, quando a gente está pensando em cursos formais, por exemplo, graduação, pós-graduação, mas se for curso livre, curso de extensão e aperfeiçoamento, não há necessidade desse polo, mas a legislação demanda que haja polo de apoio presencial para esse tipo de curso, graduação, pós-graduação, mais adiante, mestrado, doutorado, quando nós tivermos já essas iniciativas implementadas. O design institucional, design instrucional e o professor autor também estão aqui nesse planejamento e revisões prévias, planejamento, idas e voltas, o roteiro é desenhado, volta, todo mundo avalia a pertinência, a relevância, se é exequível.
Já o curso pronto, a implementação, como ocorre? Quem está envolvido? Todos esses profissionais anteriores, porque eles acompanham, e agora entra também o professor tutor, que é aquele profissional, ou o professor facilitador, que é o profissional que vai implementar o curso junto aos alunos, que vai estar mais próximo dos alunos, tá bom? A gente tem uma próxima aula só sobre o professor tutor, professor online, conversar melhor sobre ele. Vamos ver agora um vídeo que explica um pouco de como funciona a autoria, o trabalho do professor autor na Univesp. Vamos lá? É rapidinho. Complementando, né? Realmente a questão do conteúdo você vai afetar em qualquer lugar, a questão da qualidade você vai afetar. E talvez esse seja um dos principais pilares que a gente traz para a Univesp, né? A participação das 3 grandes instituições de ensino, as universidades de São Paulo, Que são a USP, a Unicamp e a Unesp, além do Centro Paula Souza. Então nós temos parcerias com eles, então a gente traz professores dessas instituições para nos ajudar no preparo do material, para nos ajudar a apoiar em cada disciplina. E aí a gente consegue ter acesso, quer dizer, a gente já confia na qualidade que eles selecionaram, esses professores, e agora a gente consegue chegar em quase 300 municípios do perfil estado. tem esse professor? Olha, eles são bem diferentes, certo? E agora há pouco eu estava vendo no vídeo de abertura, tem 2 que eu conhecia naquela passagem rápida. Uma questão interessante desse professor, e que às vezes as pessoas pensam, você está na universidade, você é um professor doutor, contratado da Unicamp, você é inacessível, certo? E não é verdade. Esse professor gostaria muito, muitos desses professores eles queriam muito poder impactar mais pessoas, certo? Quando você dá uma disciplina presencial, você tem 50, 100 alunos numa turma grande, certo? É claro que você tem aquela sala de aula, você conversa com eles, você sai e conversa com eles ali. Mas imagina numa vida de um professor de 35 anos, quantos alunos passaram por ele? Agora imagina num outro cenário, você consegue trabalhar, pegar o seu conteúdo, o seu conhecimento, conversar, dialogar com alunos numa quantidade bem maior. Então, esses professores gostam muito do que fazem e gostam muito de transmitir o que fazem. Então, esse é o cenário, e isso aí que nos leva a, poxa, eu quero passar o que eu conheço, eu quero aprender com esses novos alunos para milhares deles. Acho que essa é uma diferença muito interessante. E isso faz parte, acho que, do DNA de cada um deles que a gente traz. Certo? Pronto, agora que vocês já viram o vídeo, para entender um pouco como funciona a autoria, o meu trabalho, no caso, aqui na Univesp, vamos retomar, continuando esse olhar sobre todos os profissionais que estão dialogando o tempo todo para planejar um curso à distância. Então, ainda lá no planejamento e revisões prévias, eu já falei dos professores, coordenações e tudo. Esses profissionais, eles partilham a docência, enquanto no presencial, o professor do presencial, ele planeja sozinho, na maior parte das vezes, não é? Ele planeja sozinho, ele realiza a aula dele, ele mesmo busca o feedback dos alunos para rever seu planejamento, mas ele não precisa dividir as etapas do processo da aula presencial com outros profissionais. Na educação à distância, nós temos a convergência de vários profissionais que vão atuar. Eu falei com vocês na aula anterior quais eram essas equipes, equipes TV, grafismo, né? O DI, professor autor. Esses profissionais precisam pensar e ter decisões coletivas, buscando a colaboração, o diálogo e uma construção autoral. E, gente, não é sempre fácil, temos que assumir, porque quando nós estamos com muita experiência no presencial, temos muitas certezas, não é isso? Quando a gente vai trabalhar com a educação à distância, se você tem muita experiência no presencial, é um pouco difícil você abrir mão de algumas certezas. Então, é uma aprendizagem constante, porque na educação à distância, muitas das vezes as suas ideias, enquanto professor autor, professora autora, não são possíveis de serem implementadas de acordo com aquela infraestrutura, com a infraestrutura que o aluno possui. Tá? Então, são outros profissionais que vão nos chamar a atenção e a gente tem que rever o nosso planejamento. Precisa estar aberto e haver flexibilidade para dar certo, tá bom? No planejamento, né, nesse quadro do meio, a gente vai pensar
as interfaces de interação, se vai haver ou não gamificação e quanto de gamificação vai existir, se nós vamos trabalhar com webconferência, videoaulas, lives, aqui na Univesp nós temos todos esses formatos, mas isso depende da proposta da instituição, então nem sempre o professor autor pode escolher fazer esse tipo de escolha, porque demanda a infraestrutura, demanda outras equipes, demanda que o ambiente virtual contemple, né, a infraestrutura para isso. Aí nós vamos pensar as atividades inovadoras, rever roteiros, tudo isso ainda no escopo do planejamento e revisões. Lá na implementação, como nós já vimos anteriormente, quais são os profissionais envolvidos na implementação, a equipe de planejamento não abre mão de estar acompanhando, porque precisa rever algo no meio do percurso, porque podem surgir situações para se rever, não é isso? Para se rever algo que escapou do planejamento inicial, isso pode acontecer. Só que é importante saber que na educação à distância nós temos que iniciar um curso com ele todo desenhado, todo pronto para ser disponibilizado. Se houver necessidade de algum ajuste, que seja um ajuste pontual, porque na maior parte das instituições há muitas turmas ali fazendo o mesmo curso. Então, é bastante complicado você fazer mudanças muito intensas e consideráveis. Tem que ser mudanças pontuais e que o aluno jamais saia prejudicado, tá bom? Então, a gente vai encerrando essa nossa videoaula. Leiam os textos, assistam os vídeos que eu coloco para vocês. Quem tiver oportunidade, vê o material complementar. Aqui nós temos as nossas referências, tá? E vão para o fórum conversar com os professores facilitadores, porque eles são os profissionais capazes de fazer a mediação para auxiliar vocês na emancipação intelectual aqui na nossa disciplina. Ok, pessoal? A gente se vê na próxima aula.